Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e cá estamos nós para dar continuidade nessa minha pequena maratona de recuperação de críticas de filmes que eu vi aí durante o mês de janeiro e não comentei com vocês aqui. E hoje eu quero falar sobre uma produção de um diretor que eu admiro bastante, que tem um trabalho muito sólido, mas que nos seus últimos anos não vem entregando suas melhores performances. A gente vai conversar sobre isso já já, mas antes inscreva-se no canal se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo e agora sim vamos pro que interessa, roda a vinheta. Mas antes, mais uma vez eu gostaria de convidar vocês a votarem no Prêmio Disnéfilos. Estamos chegando aí na reta final de votação do Prêmio Disnéfilos. Afinal, no final do mês de fevereiro vocês vão descobrir quais foram os vencedores do prêmio. Então, mais uma vez eu deixo o convite para vocês votarem, para quem ainda não votou e até para quem já votou poder votar de novo. Em breve também vocês terão mais novidades sobre o Prêmio Disnéfilos Retcon. Fiquem ligados por aí que eu vou anunciar as novidades em breve. Mas, por hora, dê uma olhada no Prêmio Disnéfilos, o link tá na descrição. Disnéfilos viu aqui novo filme do diretor Robert Zemeckis, diretor que tem um longo histórico, uma longa carreira muito premiada e primorosa, dirigiu a trilogia De Volta para o Futuro, que eu gosto bastante, além de Uma Cilada para o Roger Rabbit, Náufrago e, para mim, a sua masterpiece, Forrest Gump. Seus últimos dois trabalhos são dois filmes, um mediano e o outro bem ruim. Estamos falando de Convenção das Bruxas e o live action de Pinóquio da Disney, que é pavoroso, péssimo. Depois de lançar o live action da Disney, Robert Zemeckis volta com o seu novo trabalho, inclusive trazendo praticamente toda a equipe que trabalhou com ele na sua obra-prima, que é o filme Forrest Gump. E só esse retorno dessas pessoas, dessa equipe consagrada, já seria um motivo bom o suficiente para me empolgar para assistir esse filme, além do fato de eu gostar muito do trabalho do Zemeckis. Fora isso, também gostei bastante da premissa, que é diferente e interessante. Estamos falando de um filme que se passa 99,999% em apenas um lugar, filmado de apenas um ângulo, mostrando apenas um cenário. E essa ideia, além de diferente, é muito interessante. O filme também tem algumas inovações tecnológicas que não necessariamente surtem efeito, a gente vai conversar sobre isso já já, além de, obviamente, trazer de volta o seu protagonista de vários trabalhos juntos, que é o Tom Hanks em mais um papel. Mas eu me desanimei um pouco quando fui ver as primeiras reações a respeito do filme, que não necessariamente gostaram. Não foi um filme elogiado nas primeiras impressões, inclusive um filme que teve uma performance muito fraca nas bilheterias e também nas premiações. Era para ser um filme para premiações, mas acabou não conquistando os críticos, nem as pessoas do próprio meio que votam nessas premiações mais importantes, nem o público. O que eu considero uma pena, porque apesar de aqui, obviamente e definitivamente, não estar no patamar das suas maiores obras, dos seus filmes do começo da carreira ou ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, ainda assim aqui não chega perto de ser um desastre como seus dois últimos trabalhos, Convenção das Bruxas e o live action de Pinóquio. Eu acho que é um filme que tem problema sim, a gente vai salientar todos esses problemas mais pra frente na crítica, mas eu gostaria de deixar claro e já deixar isso explícito aqui agora no começo, que é um filme que me divertiu, me encantou, me emocionou até certo ponto e que é uma experiência agradável e diferente, interessante. Não é um filme de todo ruim, não achei a experiência maçante ou desgastante, mas é um filme que tem problemas. O primeiro desses grandes problemas para mim é a quantidade de narrativas que a gente acompanha ao mesmo tempo. Como eu falei, nós estamos falando de um filme que se passa basicamente apenas em um cenário e eu imaginei que fosse nesse mesmo cenário durante uma geração, uma família, alguns anos, mas não. É desde a pré-história, desde a época dos dinossauros até os dias atuais, digamos assim, né? E para não ficar maçante e para também fazer algumas rimas visuais, narrativas e também para reforçar algumas das mensagens e dos temas que o filme quer abordar, o filme não conta essa narrativa de forma linear. Ele vai indo e voltando no tempo, apresentando várias histórias diferentes. Aqui a gente tem um ponto positivo na minha visão, porque a gente tem claramente uma narrativa, uma história que ela é a principal, que é do personagem do Tom Hanks, mas a gente acompanha também a do pai dele, a gente acompanha de outros moradores daquela casa,
também de antes da casa ser construída, dinossauros, índios e etc. E nesse vai e vem temporal que o filme faz, apesar da gente ter essa bagunça, porque é muita gente sendo apresentada, o filme nunca vai e volta sem justificativa, sabe? As idas e vindas sempre tem algo para nos contar ou uma história para complementar, entendeu? Então, se a gente está falando de, sei lá, de uma crise familiar, o filme vai voltar em momentos no tempo onde também aconteceram crises familiares. Se a gente está falando de um amor que está nascendo, a gente vai voltar em momentos no tempo para ver outros amores acontecendo naquele lugar. Se a gente fala de um nascimento de uma pessoa, de uma criança, a gente vai voltar em outros momentos onde isso aconteceu. Se a gente está tendo a morte de um personagem, a gente volta em momentos onde outros personagens morreram. Curiosamente, vários personagens morreram naquela casa, naquele lugar, o que me espanta, né? Aquilo devia ser um lugar mal assombrado, de tanta gente que morreu ali, né? E aqui, aproveitando o gancho das mortes, eu gostaria de entrar em um dos problemas dessa ida e volta e dessas várias histórias, que por mais que faça sentido e seja interessante da gente ir acompanhando essas várias histórias, fica uma dificuldade da gente se envolver emocionalmente com todas elas e principalmente com a mais importante, sabe? Apesar de até o final da rodagem a gente realmente conseguir se envolver com os personagens e com as histórias e com o lugar principalmente, ainda assim falta uma identificação, sabe? E essa identificação fica explícita em cada morte, porque às vezes morre alguém, ou alguém, sei lá, casa, acontece alguma coisa com algum personagem, e se a gente não tá vendo quem é o personagem, só pelo nome ou pelas menções, a gente acaba não descobrindo quem é e precisa ficar buscando na memória. Tá, mas quem foi esse personagem que acabou de morrer? Quem que foi essa pessoa que não lembro, sabe? Dá trabalho para você conseguir organizar na sua mente quem é quem. E isso prejudica no envolvimento emocional e nessa identificação com os personagens principais ali, né? Muita gente vem criticado essa escolha narrativa de filmar tudo de apenas um lugar, ter um plano só durante o filme inteiro, falando que isso acaba fazendo o filme se tornar monótono. Eu acho que não, eu acho que as idas e vindas temporais que o filme faz dão dinamismo para a história, e a história e os personagens são interessantes o suficiente para fazer valer a pena a gente está acompanhando essa história. Eu só acho meio artificial alguns acontecimentos, sabe? Muitos acontecimentos acontecem sempre meio que de frente para a câmera, como se fosse coreografadinho demais, sabe? Faltou um pouco mais de naturalidade na coreografia de cena, fica tudo meio artificial, porque a gente está acompanhando tudo daquele lugar, então as principais decisões, as principais escolhas, os principais acontecimentos acontecem bem em primeiro plano naquele lugar, e isso dá uma certa artificialidade. Mas ainda assim eu não acho que isso tenha tornado a experiência como um todo monótona, como eu vi algumas pessoas comentando. Agora, um comentário que eu vi bastante que eu preciso concordar é da parte técnica. Eu gosto bastante do design de produção, acho nos pontos altos do filme, né, para separar bem cada espaço no tempo, né, cada momento no tempo através do design de produção, isso é muito bem feito. Mas existem algumas escolhas técnicas que não me convencem, algumas escolhas sonoras, nem sempre a sincronia dos diálogos está bem feita, existe um trabalho de rejuvenescimento facial que também não é bem feito. O que eu entendi, que eu fui pesquisar, não é o que é feito sempre em Hollywood aí, que é aquele rejuvenescimento digital feito na pós-produção. Parece que foi uma coisa feita meio que com inteligência artificial na hora que estava sendo filmado, ou seja, já saía da gravação com o efeito ali na cara e não ficou bem feito, sabe? Gera estranhamento, mas nada também que chega a prejudicar grandiosamente a experiência. Tem probleminhas, é incômodo, mas não, meu Deus, que coisa terrível, como um Alto da Compadecida 2, por exemplo. O elenco também eu acho que tá inconstante, existem alguns personagens que são bem interpretados, mas dois me saltam um pouco aos olhos quando o assunto é a interpretação, o personagem do Paul Bettany e o do Tom Hanks. Não gostei das interpretações, achei um pouco exageradas demais. O Paul Bettany tá completamente fora do personagem, me incomoda toda vez que ele aparecia, falava, porque parecia realmente um fingimento e não uma atuação, e isso me surpreendeu vindo de um ator tão experiente. Já no caso do Tom Hanks, a gente está falando de um velho que interpreta durante 90% do seu tempo de tela um personagem muito mais jovem, e isso obviamente causa estranhamento também, da mesma forma que causou Harrison Ford como Indiana Jones. Mas ainda assim, não acho também que nenhuma dessas duas interpretações chegue a atrapalhar a experiência. No geral, aqui é um filme interessante, divertido, engraçado e emocionante até certo ponto. Não é excepcional em nada, é ousado e diferente, mas não o suficiente para fazer desse
uma das grandes obras na filmografia do Robert Zemeckis. Espero que ele volte à sua boa forma, faz anos que a gente não vê o Robert Zemeckis na sua melhor forma, mas ainda assim eu já fico feliz de ver um diretor que eu gosto saindo das porcarias e voltando para uma experiência realmente boa. Não é um filme ruim, como muita gente vinha pensando, pelo menos na minha opinião. Eu achei um filme razoável para bom, até vale a pena assistir, caso você ainda não tenha visto, mas obviamente não é uma experiência para ver no cinema, até porque já parou de passar e também porque há outras experiências mais interessantes para assistir nesse mês de janeiro e fevereiro, né? Já estamos em fevereiro. Aqui eu vou dar uma generosa nota 7. Quero saber a sua opinião, se você já assistiu, se não assistiu, se pretende assistir, se gosta do trabalho do Robert Zemeckis, comenta aqui embaixo. Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês, sempre respondo os mais importantes. Inscreva-se no canal se por acaso você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo, que ajuda demais o canal a crescer, a esse vídeo se tornar relevante. Se puder ajudar de forma financeira, dá um valeu demais aí nos comentários, ou então hype ao vídeo, que é muito importante também. Lembrando, se puderem, me sigam nas minhas outras redes sociais para ter um contato mais próximo comigo. Não se esqueçam de votar no prêmio de Cinéfilos, o link está na descrição. E aqui eu vou deixar mais 2 recomendações de críticas recentes para você continuar comigo no canal. Uma sobre Sonic 3 e a outra sobre Chico Bento, filme nacional que eu gostei bastante. Fica comigo aqui no canal de Cinéfilos. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou. Desculpa pela minha voz, ela não tá a melhor coisa hoje, mas é o que tem para hoje. Até a próxima.